Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, verso 8. Essa entrevista que o Juninho falou aqui com o João Carlos, ela me levou bastante a uma reflexão, porque eu tenho muita facilidade para falar do outro. Então, se eu for pegar um texto aqui, falar sobre um homem de Deus, uma experiência de alguém que está na Bíblia, eu tenho a maior facilidade do mundo para que eu possa aprender, pegar alguma coisa de boa e fazer uma narrativa com relação a esse personagem bíblico. A experiência das pessoas que vivem ao meu lado, bênçãos que eu vejo acontecer, tenho muita facilidade de falar e compartilhar, porque eu sou um linguarudo quando é bênção, sou mesmo. Eu não consigo ficar com a minha boca fechada quando alguém me conta uma bênção. Eu gosto de compartilhar, porque bênção, ela é para a honra do Senhor, e o Senhor só é honrado quando as pessoas conheçam, eles enxergam, quando eles ouvem das bênçãos que têm acontecendo no meio do seu povo. Então eu tenho facilidade também. Agora, para falar de mim mesmo, eu creio que também pode ser uma dificuldade sua. A gente tem problemas, quando a gente vai falar de nós mesmos é complicado. E quando o João me convidou, ele disse assim, eu não queria que você falasse das coisas que você faz, eu não queria falar sobre o trabalho que é realizado, porque todo mundo vê isso, as pessoas conhecem, o projeto Sou Vivo, a cidade inteira sabe da casa de recuperação, mas eu queria que nessa entrevista você falasse um pouquinho de você. Eu falei, João, você pegou eu desprevenido, porque eu tenho maior dificuldade para falar de mim, porque é ruim falar da gente mesmo. Só que quando a gente fala de nós mesmos, leva a gente a começar a refletir o estilo de vida que nós estamos vivendo. Então faz a gente olhar para dentro de nós. E eu fui forçado a fazer isso quando ele me entrevistou. E muita coisa que nós fomos conversando nesse bate-papo levou a mim, depois da entrevista, a uma reflexão sobre a minha vida, sobre a forma em que eu estou vivendo e qual o nível que eu estou vivendo em Deus segundo a palavra do Senhor. E daí Deus me deu um texto, que é esse texto que a gente vai ler agora. Texto pesado, que eu estou guardando dentro do meu coração há 3 semanas, porque eu queria compartilhar com a igreja depois que tivesse ido essa reportagem no ar. Eu falei, eu vou esperar aí. Eu ficava, João, já mandou? Ele falou, ainda não, vai ser na próxima semana. Eu gravei logo depois do encontro com Deus. Tanto é que a minha voz na reportagem, ela está bem fraca, bem rouca. E eu queria que houvesse isso, fosse ao ar, para que eu pudesse compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tive com ele. E eu estou guardando isso no meu coração, esse versículo. Daí essa semana foi para o ar, o João Carlos divulgou, daí eu resolvi trazer para a igreja. Queria dizer que essa ministração de hoje, assim como todas do qual eu partilho, eu sou o primeiro a ser incluso. Porque às vezes a impressão que se passa é que a gente está com o microfone na mão, a gente está numa posição de acusador. Parece que nós estamos acusando as pessoas que estão vendo, ouvindo. E na verdade é longe disso. Porque a primeira pessoa que o Espírito Santo incomoda quando é passado uma ministração, uma palavra dele tem que ser passada para a igreja, é o pastor. Eu fui ministrado por Deus de forma tremenda, apanhei durante esses dias diante desse texto, e agora chegou a hora de eu partilhar aquilo que vou apanhar de novo, e talvez você também vai apanhar, mas é necessário para que nós possamos viver uma vida que realmente reflita a imagem e a semelhança de Cristo em nós, amém? A gente tem que ser exortado. Não tem como, vida cristã sem exortação não é vida cristã. Porque se a gente fosse viver uma vida que só alegrasse aquilo que nós, só tivéssemos aquilo que nós queremos, a gente ia ter um pai que não seria um pai perfeito como Deus é.
Porque o pai perfeito, o pai que dá a educação certa para o seu filho, não é aquele que dá tudo. Você já ouviu aqui um monte de vezes isso. A verdadeira educação vem de um pai que ele corrige. E ele corrige não porque ele não ama, pelo contrário, porque ele ama muito. Porque o mais fácil é não corrigir. O mais fácil é falar daquilo que nós desejamos ouvir. E é difícil quando a gente tem que falar aquilo que eu sei que vai gerar alguma coisa em você, mas eu consigo olhar na frente e ver que o que precisa ser falado, assim como foi na minha vida, é necessário para que eu viva melhor. Então, para que eu possa ter uma vida melhor. E eu queria meditar sobre esse texto, que talvez você já foi adiantadozinho e já leu. Talvez não, você está esperando para que a gente possa ler. Mas eu quero que você reflita sobre a palavra de hoje em 3 níveis. Eu queria que você pegasse esse versículo que nós já vamos ler e você transformasse ele em 3 níveis na sua vida. Primeiro, no nível de família. Família, pessoas que estão debaixo de você, que são dependentes de você, familiares. Segundo nível, o nível de família na concepção igreja, irmãos em Cristo. E terceiro nível, nível de ministério, ou seja, o chamado que Deus tem para a sua vida, para resgatar vidas que ainda não se tornaram seus irmãos. Então, nos 3 níveis. Então, tudo aquilo que a gente vai meditar e falar, que é rápido, a mensagem ela é rápida, mas necessária nos 3 níveis, para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Já vou adiantar, irmão, não acho que está tudo perdido. Quando a gente lê o texto, o pastor faz uma expectativa assim, daí fica, o que o pastor vai falar, né? Fica gerando aquilo no nosso coração. Irmão, fique tranquilo. Por mais errado que talvez você está vivendo, diante do texto que a meditação que a gente vai trazer hoje, não está perdido, amém? Não está, tem chance de você consertar. Por isso que a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todo dia, toda hora, toda manhã ela se renova, está na palavra de Deus. Então a gente dorme hoje, e acorda amanhã, a gente tem chance de viver de novo as misericórdias do Senhor. Então, você respira? Se você respira, tem chance de você consertar. Amém? Vamos lá então. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. O livro de Timóteo, ele retrata uma carta que foi escrita por apóstolo Paulo para o seu discípulo, do qual ele estava preparando para o ministério, Timóteo. Então, a carta de Timóteo, ele é a experiência de vida para a gente, de um homem que estava preparando alguém para ocupar o seu lugar. E ele retrata aqui, nesse versículo, nesse capítulo inteiro, algumas dicas ele vai dando para Timóteo com relação a alguns assuntos da vida secular. Daí ele chega nesse capítulo 5, verso 8, que ele fala com relação à família. E diz assim o texto, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É forte, não é? Vamos ler de novo? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. Quem foi o primeiro infiel da Bíblia? Quem arrisca aí para dizer? Quem foi o primeiro infiel que quebrou a fidelidade com Deus na Bíblia? Vamos lá? Quem arrisca? De Gênesis a Apocalipse, quem foi o primeiro que quebrou? Primeiro, Satanás. Satanás, ele era o braço direito de Deus, ele vivia com Deus, ele tinha status no céu, ele estava numa condição superior aos outros com relação ao departamento, à função que ele tinha lá no céu. E ele quebrou a fidelidade com Deus quando ele quis ser igual a Deus. Ele quebrou uma aliança com Deus.
Ele se tornou um infiel. E quando ele se tornou infiel, ele se transformou em Satanás. Deixou de ser um anjo de luz, Lúcifer, e passou a ser Satanás. Então, desde quando o mundo ainda nem existia, já tinha pessoas que são infiéis, pessoas que negaram a sua fé em Deus e quebraram o compromisso que as pessoas tinham com Ele. Esse texto ele fala sobre família e sobre cuidado. Ele fala de cuidado daqueles que são nossos e ele faz uma referência. Ele diz assim, ele complementa, ele reforça, dizendo assim, principalmente os da sua família. E ele traz a consequência de quando nós não cuidamos dos nossos, principalmente daqueles que são da nossa família. E ele diz que pessoas que agem dessa maneira são como pessoas infiéis, pior que pessoas infiéis. Não está falando nem que é igual ao infiel, é pior que o infiel. E diz que ele negou a sua fé, ele virou as costas para Deus. Então esse texto falou muito comigo, porque a responsabilidade que é colocada em nós com relação à nossa vida em todos os aspectos, diante daqueles que nós nos relacionamos todos os dias, e principalmente naqueles que nós nos relacionamos com a nossa família, nos traz uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente é certo em tudo, todas as coisas que nós fazemos, nós vigiamos. Talvez a gente cuida de tudo, a gente presta atenção para que nós não possamos pecar nisso, pecar naquilo, a gente cuida dos nossos olhos, a gente cuida de tanta coisa, para a gente buscar viver uma vida em santidade. De repente, numa carta escrita para um menino, o Espírito Santo, usando na vida do apóstolo Paulo, ele traz um grande problema que às vezes a gente não dá importância, mas que fere o princípio da nossa fé. Porque o texto diz bem claro, você pode ser tudo, mas se você não cuidou dos seus, e principalmente da sua família, tudo que você fez foi em vão. Porque você negou a sua fé, é como se você negasse a sua fé, e a sua posição diante de Deus é pior do que o infiel. E quando eu fui andar com o carro com o João fez algumas perguntas para mim com relação à minha vida, e que eu entendia. Quem era o François? Ele perguntou. Daí eu disse para ele na reportagem que o mais importante da minha vida hoje, e eu aprendi, ainda disse assim na reportagem, olha, eu perdi isso uma vez, e eu entendi o quanto que isso é importante para mim. O mais importante hoje é a minha família, é minha esposa, os meus filhos, os meus genros que estão começando a entrar para a família, apesar que às vezes tem um desejinho de sacrificar ao Senhor, né? Mas hoje ele já fez uma moralzinha comigo, vou dar uma chance para ele, né, para o Juninho, né? Já cresceu um pouquinho, né? Estou brincando, ele sabe que a gente ama ele demais, assim também o Guilherme, que é o namorado da minha filha um pouco menor, a Rebeca. Então eu louvo a Deus pela vida dos dois. Eu vejo dois grandes homens de Deus, que fazem já parte da família, e eles são especiais demais para mim. E eu procuro zelar pela minha família, porque eu já passei por uma experiência em que eu fiz de tudo. Eu era um cara que dedicou a vida inteira para o ministério, que fazia tudo pelo próximo, que amava o próximo a ponto de negar-se a si mesmo. Mas no momento da minha vida eu esqueci de viver isso aqui. Apesar de tudo e que eu fazia, realizava, pelo amor tão grande que eu tinha no meu coração de fazer a obra de Deus, o principal ministério que Deus havia me dado, que era a minha família, eu deixei em segundo plano, perdi a minha família. E foi luta, foi difícil. E hoje eu entendo isso como sendo o meu primeiro ministério, o mais importante do meu ministério, a minha casa. E a necessidade de suprir toda a necessidade da minha casa é minha. E eu preciso fazer isso. Vou abrir meu coração, irmão, em nome de Jesus. A igreja tem um pastor diferente aqui, porque nosso ministério é um ministério diferente.
Nosso ministério é um ministério diferente, não é igual a nenhum outro ministério. Você que está frequentando aqui há algum tempo, você já tem visto isso. A gente não vive de 3 cultos na semana. A gente vive de 5, 6 cultos por dia. Porque a gente tem as ministrações na casa de recuperação, tem ministrações no Capra e além dos cultos, trabalhos normais que a gente tem na igreja. A gente não cuida de uma pessoa num domingo, num dia que a gente vai sentar para ouvir uma ministração. Porque a hora que eu menos me considero pastor, é a hora que eu estou com esse microfone na mão, já falei isso aqui. Mas eu sou pastor quando eu estou lá na casa de recuperação, quando alguém me liga, precisando de um apoio, ou precisando de uma oração. Talvez eu não tenha resposta para a pessoa, mas pode ter certeza, eu vou orar e vou buscar em Deus algo que Deus possa me falar, para que eu possa dar uma direção certa para a tua vida. A gente vive assim. A gente é um ministério que ela é ativo 24 horas por dia, porque a qualquer momento pode tocar o telefone e a gente tem que sair correndo para acudir alguém, seja no CAPER, seja na comunidade terapêutica. É isso a nossa vida. Eu como pastor desse ministério e você que faz parte também, os líderes que fazem parte desse ministério. Só que eu aprendi a prezar pela minha família, apesar de limitado o tempo que eu tenho para estar com eles, o tempo que eu tenho com eles é um tempo de excelência. Então, irmão, não se ofenda, mas você pode me ligar qualquer hora do dia e qualquer hora da noite, eu vou te responder. Se o telefone tocar e eu não estiver com uma conversa com alguém ou uma reunião, eu te atendo na hora. Se eu não conseguir te atender na hora, você pode ter certeza que eu vou retornar a ligação. Eu não me lembro o dia que eu não retornei. Talvez passou batido alguma ligação, porque a gente é falho. Mas eu sempre procuro dar retorno e saber assim, o que aconteceu, para mim poder estar a par do que está acontecendo. Mas, irmãos, das 8 horas para frente, eu estou na minha casa, cuidando daí do meu principal ministério, que é a minha casa. Eu vi já pessoas, eu estou falando isso minha experiência, mas vai levando para a sua vida, amém? Não pense aqui que esse é um desabafo do pastor, não. Eu quero que você vai pegando isso e transformando isso para a sua vida, amém? Estou usando a minha experiência para partilhar para você e trazer para a sua vida, não é um desabafo. É para que você possa olhar para a sua vida e ver como ela está com relação a isso, a esse tema. Mas eu chego em casa às 8 horas da noite e eu vou fazer de tudo para me dedicar à minha família, a cuidar dos meus filhos, a cuidar da minha esposa, a estar do lado dela. Porque eu vi pastores, grandes homens de Deus, pessoas que tiveram um ministério muito grande, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus e dedicaram a sua vida para o ministério, mas que o final da história foi destruição, porque cuidou de tudo, cuidou do outro, cuidou dos irmãos, dedicou a sua vida, sabe, esteve de tantas coisas, dedicou colocou toda a sua dedicação para o ministério. Mas o principal ministério dele, ele deixou de lado, que é a sua família. Deixou de lado. Muitos homens desse, que eu conheci pessoalmente, alguns conheci de ouvir falar e talvez até de ouvir suas ministrações, tiveram as suas vidas e ministérios destruídos porque não cuidaram, porque foram infiéis, porque quebraram um laço de fidelidade com Deus, não cuidando do seu principal ministério, que é a sua família. Estou trazendo essa palavra, irmão, para que possa gerar no seu coração um desejo muito grande de você cuidar da sua família. Muito. Quando eu falei no começo, dizendo assim, calma, não se desespere, que tem salvação para cada um de nós, porque as misericórdias se renovam todos os dias. Tem, irmão, que talvez até hoje você tenha errado com relação a esse assunto. E essa palavra, não adianta a gente querer mudar ela ou encaixar num contexto que bata melhor. Tem que ser português claro.
Está dizendo, quando a gente não cuida da nossa família e dos nossos, nós somos como os infiéis. Estou dizendo aqui, eu sei que tem muitos aqui que são hoje, tiveram uma família e estão vivendo separados. Tem gente que não tem muito contato com seus filhos por conta dessa separação. Por mais que possa ter existido uma separação na sua vida, mas existem filhos que precisam de você. São os seus que essa palavra está dizendo. Você viver uma vida separado por alguma coisa que aconteceu, porque você, assim como eu, foi inexperiente na fé, porque você não creu no poder de Deus e sofreu as consequências dessa separação, isso não justifica o de você não ter o cuidado especial sobre aqueles que são parte da sua família, que são o sangue do seu sangue, que muitas vezes são seus filhos, seus pais, pessoas próximas a você que precisa tanto de você, que a incumbência de cuidar deles não é do vizinho, não é do pastor, é sua. Não é da sua ex-mulher somente, também, mas também é sua. Talvez você é casado, você está dentro de um lar, graças a Deus você não passou por um processo de separação, mas mesmo inserido talvez no lar, você está sendo uma pessoa negligente com a sua própria casa. Pastor, eu chego, trabalho o dia inteiro e vou para casa e trabalho e tento suprir a necessidade da minha família. Mas será que você tem suprido na totalidade em que Deus espera que você supra a necessidade daqueles que são dependentes de você em algum aspecto? Hoje de manhã a gente teve uma palavra muito abençoada. Quem foi abençoado hoje de manhã lá no Capper? Foi uma palavra que falou muito comigo, que nem estava preparado para essa palavra, mas falou muito comigo essa palavra. E essa palavra é um pedacinho do livro de Joel, do qual Joel profetizou aquilo que Deus ia devolver para o povo de Israel depois que eles tinham passado por um momento de grande seca, de grande dificuldade, onde a comida não existia, porque um bando de gafanhotos passou e acabou com toda a plantação. E eles começaram a passar vergonha, eles foram vergonha, o povo de Deus se tornou vergonha entre as nações, pela escassez que existia por conta dos gafanhotos, que, segundo a palavra, tinha características de devorador. Então é isso que acontece, o diabo vem na nossa vida, arrebenta tudo que a gente tem, tira tudo que a gente tem de mais precioso. Mas chega no momento dessa palavra, em que o povo se arrepende, se converte, e o homem de Deus, Joel, ele começa a profetizar da parte de Deus aquilo que ele ia fazer Deus para suprir a necessidade do povo. E aqui que eu queria chegar, fazendo uma ponte com a palavra de manhã, as 3 áreas que Deus, nosso Pai, se encarrega de suprir na nossa necessidade, nós como filhos dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Se Deus, diante de uma palavra que eu vou ler, de Joel, ele me supre nessas áreas, que era a promessa de Deus para o povo de Israel, e aqui hoje a palavra se renova na nossa vida, então a promessa de Deus para a nossa vida, se nessas 3 áreas Deus supre e garante isso através da vida do profeta Joel, também as 3 áreas que nós, representantes de Deus na nossa casa, nós devemos suprir dentro daqueles que nós temos que cuidar. Porque às vezes nós somos levados a achar que o suprimento da nossa casa tem que ser só financeiro, só dinheiro. Não, pastor, eu estou tudo certo, eu já pago as contas lá de casa, acabou, está tudo resolvido. Eu sou separado, pastor, mas eu mando todo mês, nunca falhei. A pensão está lá, no dia tal, está na conta da minha ex-mulher para suprir a necessidade do meu filho. E a gente é levado pelo diabo a gente acreditar que isso é suficiente. Só que Deus, nosso Pai, ele não supre nossas necessidades somente na área material. E eu vou ler, você não precisa nem abrir, eu vou ler. Joel capítulo 2, verso
19, diz assim, ó: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O opróbrio é vergonha, a vergonha entre as nações. Aqui Deus garante para o povo que havia se arrependido, que em 3 áreas Deus iria suprir a necessidade desse povo. Deus, nosso Pai, suprindo a nossa necessidade. 3, o trigo, ele representa a nossa necessidade material. Então é o nosso pão nosso cada dia, a nossa roupa. É aquilo que talvez você faz quando você paga o aluguel da sua casa, quando você manda pensão para os seus filhos. É esse papel. Deus nos dá condição para que nós possamos suprir a necessidade material. Então a primeira área que nós precisamos agir para cuidar dos nossos é na parte material. Então você precisa ser o mantenedor da sua casa. Você precisa manter aqueles que são seus, principalmente aqueles que são da sua casa. Vai chover dinheiro, porque Deus disse aqui que a gente vai conseguir ter? Você acha que depois dessa palavra aqui, que Deus prometeu que ia devolver para eles o trigo, o mosto é o vinho, a uva, e o óleo, ia cair isso do céu? Não. Deus deu condição para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem ter uma colheita, e viesse daí para eles terem o trigo, a uva, a videira, o vinho, e pudesse ter também o óleo. Então eles iam ter que ralar para conseguir aquilo. A manutenção da nossa vida, do nosso lar, não vem caindo do céu de uma forma milagrosa. O milagre está na condição. Deus nos dá condição. Vai chegar a hora, tem alguns aqui que estão em tratamento na casa de recuperação. Nesse momento, o momento que você está vivendo é você se encontrar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então a manutenção da sua casa hoje começa no seu tratamento. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada, suprir em nenhum momento e nada na sua vida. Então o primeiro passo para que você cumpra essa palavra é você fazer bem feito e entender que você precisa passar pelo processo de recuperação e se encontrar verdadeiramente com o Senhor. Para aqueles que não estão aqui, que não fazem parte da casa de recuperação, já está no tempo de você ralar, de você se esforçar e pedir condição para Deus, para que você tenha força, para que você possa sustentar, porque não vai cair do céu. Não adianta, irmão. Pastor, eu sou um homem de fé. Ah, é? Por quê? Acabei de fazer uma fezinha na loteria lá, ó. Se Deus quiser, vai dar meu número. Se você ganhar na loteria, foi o diabo que te deu, irmão. Porque Deus não vai usar a loteria para te abençoar. Pode ter certeza. Foi o diabo. E esse dinheiro vai ser maldito na sua vida. Então não adianta, se você ganhar porque você faz isso por desobediência, se um dia você for contemplado, pode ter certeza, irmão, esse dinheiro é maldição na sua vida, não é bênção, porque não foi Deus que deu. Agora Deus te dá, não te dá um sonho o número da loto, não te dá o resultado da loteria esportiva. Deus te dá condição de você trabalhar, irmão. Deus dá condição de você ralar, de você bater perna, de você procurar um serviço, de você se esforçar no seu serviço, de você ser um verdadeiro cristão no seu trabalho, para que você possa ter o reconhecimento do seu patrão, para que o patrão possa te honrar e vir a recompensa, para que você possa ter condição de suprir o lado material do seu lar, da sua família. Então, primeiro, suprimento, pão nosso. Você é responsável, cada um que está aqui, para sustentar seu lar. Amém? Segundo, ele fala sobre o mosto, que faz referência à videira, ao vinho, que na Bíblia, quando você lê isso, significa as nossas emoções, o lado psicológico nosso, a parte mental nossa, não espiritual, mental.
a necessidade de suprir emocionalmente a nossa família, de quem que é? É nossa. Deus, ele supre o trigo, supre o mosto para nós. Nós devemos suprir da nossa família, dos nossos, o trigo e o mosto. Que jeito que eu vou suprir mentalmente os meus filhos, a minha esposa, o meu lar? Sendo um pai dedicado, sendo um esposo dedicado, você podendo conversar com a sua família. Você não ser simplesmente um mantenedor e achar que a responsabilidade sua como pai ou como mãe é simplesmente você manter financeiramente a casa. Não basta ser pai, sabe aquele ditado? Tem que participar. Não basta ser pai, tem que participar. E eu sou negligente com isso. Sou mesmo. Ela não está aqui hoje, porque se ela tivesse, ela ia receber a público um pedido de perdão. E eu vou fazer isso com a minha filha que não mora na minha casa. Eu sou hiper negligente com a Rebeca. E Deus está me cobrando muito. Nessa palavra, o que mais me feriu foi porque eu tenho cuidado de todos e tenho deixado de cuidar da Rebeca, que é a minha filha que não mora comigo. Porque apesar dela não morar comigo, ela continua sendo minha filha, que eu amo muito. E que talvez as lutas que ela tem enfrentado, porque eu tenho sido negligente, e eu tenho sido infiel, e eu não vou ser mais, em nome de Jesus. Talvez você da mesma forma. Uma ligação. O que custa para você que talvez tem filhos que você está separado dele, mora em outra cidade? O que te custa você pegar um telefone e dizer e perguntar e conversar com seus filhos? O que custa no dia que você tiver de férias, você pagar uma passagem de repente para que ela possa vir e estar com você por alguns dias? O que custa você talvez ficar 1 hora, 2 horas no telefone? Ligação hoje é tão barata, de você poder perguntar como ela está, como a pessoa está, se está precisando de você, se não está, como que é a sua vida, conhecer talvez um filho, uma filha que está tão distante de você. Não custa nada. Mas aqui a gente supre numa área e estamos deixando de suprir em outra área, na área emocional, que é tão necessária. Talvez, irmão, mais necessária de todas. Porque nós vivemos num país que fome nós não vamos passar. Porque por mais que você possa estar no momento mais difícil da sua vida, tem um Capper que Deus tem abençoado para te dar um prato de comida, não é verdade? Está lá. Aqui na cidade eu tenho certeza disso. Ninguém vai passar fome. Deus vai sempre abrir portas para que a gente possa atender o maior número de pessoas. Tem a casa da sopa, não vai. Suprimento, a gente é bem suprido. E eu vejo, às vezes chega alguém ali na casa de operação no Capper, entra com a roupa do corpo, sai com uma mala. É suprido, irmão, em todas as áreas. Lado físico. Ninguém vai passar necessidade. Mas e o lado sentimental? Quão negligente talvez você tenha sido nessa parte sentimental com os seus, com a sua família, com as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Além da família, eu disse que era em 3 níveis, com a igreja. Às vezes a gente está aqui a ponto só de criticar pessoas, e a gente esquece que tem um irmão do nosso lado, que a gente deve suprir a necessidade emocional dele, porque naquele momento ele está precisando, e nós nos tornamos negligentes. Porque a Bíblia aqui, ele não está dizendo somente a família, ele dá uma ênfase na família, ele não exclui a família, dá uma ênfase que principalmente a família, mas também os nossos. Todo mundo aqui, nós fazemos parte de uma mesma família, a família de Cristo. Então será que a gente tem conseguido suprir essa necessidade emocional? Será que você tem suprido a necessidade emocional do seu esposo? Será que você tem suprido a necessidade emocional da sua esposa, dos seus filhos, que talvez não quer um carrinho novo, não quer um presente, quer um abraço? Talvez não quer nada de material, mas quer que você pega ele, leva ele no parquinho da cidade e dedique uma tarde com ele. Talvez o que espera é uma ligação, um toque no telefone, e ela possa se sentir amada por você que é pai, ou você que é mãe. Esse lado sentimental, a gente acha que as pessoas não depende delas. Porque às vezes a gente
Cada pessoa é pessoa. E tem gente que não tem problema quando existe a falta desse lado sentimental, bem resolvido. Não tem necessidade. E porque às vezes você se tornou assim, que a vida lhe tornou assim, porque lado sentimental todo mundo tem, emocional, acaba você achando que as pessoas são assim também. E as pessoas têm necessidade de ouvir um eu te amo, de você dar um abraço, de você dedicar um dia para você emprestar o seu ouvido, ou para você orar. Você não pode talvez fazer nada. O que você pode fazer talvez é orar e estar ali, conversar, ser um ouvinte daquilo que a pessoa precisa participar. Mas será que a gente tem sido isso e suprido a necessidade dos nossos nesse sentido? Como que está a sua vida com Deus? Nessa missão que Deus te deu, de você cuidar da sua família e dos seus, nos 3 níveis, da sua casa, aqui da igreja, e do seu chamado, das pessoas que estão lá fora e que são responsabilidade sua. Como é que está? E a Bíblia continua nesse texto. E tem a terceira parte, que Deus promete através da vida de Joel, que Ele vai suprir a nossa necessidade, o nosso Pai suprindo a nossa necessidade, que é espiritual, simbolizada no óleo, a presença do Espírito Santo. Será que você tem suprido a necessidade da sua casa, da sua família, das pessoas que você convive na área espiritual? Você tem sido usado por Deus para levar a presença do Senhor naquelas pessoas que você convive diariamente? Como que está a sua vida? Não precisa abrir, vou ler. O lado espiritual, irmão, é necessário e tem muito valor você pegar a Bíblia e ensinar seus filhos, com certeza. De você dedicar um tempo para você ler, estudar, falar com seus filhos daquilo que representa a palavra de Deus. Sua esposa, que precisa. Mas muito mais que isso, muitas vezes mais que isso, você leva o mantimento espiritual para a sua casa através da sua vida. Porque você é a Bíblia. Teu filho olha para você para entender quem é Jesus. Você é um pai, por exemplo, você é uma mãe. Daí ele vai, abre a Bíblia aqui e diz, o pai vai suprir todas as necessidades. Daí ele vai perguntar, mas que pai é esse? Porque as minhas necessidades, o meu pai não supre. Não tem suprido as minhas necessidades. Olha, não precisa abrir. Está em Hebreus capítulo 13, verso 7. Hebreus 13, 7. Diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores. Algumas traduções está líderes. Lembrai dos vossos líderes. Então, você é posição de liderança dentro da sua casa. Então, essa palavra é para você. Que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atendendo para a sua maneira de viver. Olha só o que está querendo dizer esse texto. Que os líderes, que a gente chega até outra pessoa através da experiência da nossa vida, da maneira em que nós vivemos. Você é um livro aberto, você é a palavra de Deus aberta. As pessoas olham você, leem você todos os dias. Teus filhos, as pessoas onde você convive, as pessoas que são os seus, o seu trabalho, que talvez é o seu ministério, as pessoas te leem através das suas atitudes. Dentro da sua casa, pai e mãe, os seus filhos leem a Bíblia, leem a palavra de Deus e conhecem Jesus através das suas vidas. Não adianta você chegar e falar, agora é a hora de aprender a Bíblia, e você ensinar a Bíblia aqui, mas a prática de vida sua não condiz com aquilo que você está ensinando. Está dizendo aqui esse texto que palavras são importantes, mas mais importante do que as palavras é a forma em que nós vivemos. Você tem suprido a necessidade da sua casa e dos seus na questão espiritual? Não é para responder, é para você responder para si. E para que possa te levar para uma reflexão. Agora tem uma esperança. Lembra que eu disse que a misericórdia se renova todas as manhãs? Você quer
mudar a sua forma de viver a partir de agora, entendendo que você está sendo infiel e por isso você está virando as costas para Deus, você está vivendo pior que o infiel e negando a sua fé quando você não cuida da sua família, dos seus. Talvez o grande problema da tua vida está relacionado a isso. Talvez você nunca pensou nisso, irmão. Mas o grande problema talvez da sua vida inteira está focada nisso. Você cuida de tudo, esqueceu disso. Mas para Deus você é infiel e negou sua fé. E Deus está te dando a condição. Eu louvo a Deus por essa palavra, irmão. Glória a Deus que está gravando, que a gente vai poder ver mais uma vez. E eu vou ver eu mesmo pregando, porque eu preciso ser ministrado de novo. Porque talvez a gente cuida de tudo e esquece disso. E esse texto é muito forte e é real. Nós estamos negando a nossa fé, virando as costas para Deus, nos tornando infiel, porque nós não estamos cumprindo com a nossa missão. Mas há esperança. Em Joel, capítulo 2, verso 12, que nós lemos hoje de manhã, ele traz a fórmula para que a gente corrija esse erro. Não precisa se identificar, não vou chamar você para vir aqui na frente. Porque eu creio, irmão, que talvez 99% da igreja, me incluindo, nós estamos errados nisso aqui. E se Deus trouxe essa palavra, é porque a gente precisa consertar, amém? Como a gente conserta isso? Tem duas atitudes que está nesse texto, Joel capítulo 2, a partir do verso 12, que diz assim, ó: convertei-vos a mim, o Senhor falando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Até aqui. Olha a atitude que a gente precisa ter, irmão, não está perdido. Mas essa palavra só vai fazer diferença se você viver isso que a gente acabou de ler. Qual que é a atitude que você precisa ter? Primeiro, arrependimento genuíno. Eu expliquei hoje de manhã que na época que foi escrito isso aqui, quando as pessoas se arrependiam, eles tinham simbolicamente, eles rasgavam suas vestes, vestiam um pano de saco e sentavam na cinza, que simbolizava o gesto de arrependimento. Daí Deus vem dizendo aqui nesse texto, que fala assim, ó: não adianta, não é para se rasgarem a sua roupa, rasgar a roupa não vale, não é suficiente. O que vocês precisam fazer é rasgar o seu coração em arrependimento. Talvez o passado, do que você tem errado nessa área até esse momento, há chance de ser resolvido. Você tem que sair daqui resolvido em nome de Jesus. Você resolve o seu passado com um arrependimento genuíno, verdadeiro, não de boca para fora, dentro do seu coração. Você rasgar seu coração. Você precisa se arrepender verdadeiramente, aceitar, entender, confessar. Eu fui um pai negligente, eu fui um esposo negligente, eu fui uma pessoa negligente, eu estou sendo negligente com os irmãos da igreja, não tenho suprido na área material, psicológica e espiritual, eu não tenho exercido o meu ministério, não tenho suprido a necessidade daqueles que o Senhor colocou na minha mão, a parte material, psicológica e espiritual das pessoas. Eu tenho sido negligente, tenho me tornado um servo infiel. Chora diante do Senhor, busca o verdadeiro arrependimento, não de boca para fora, mas de atitude. Rasga seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Com isso você resolve o seu passado. Para você resolver o seu presente, daí a segunda atitude desse texto, a necessidade de você se converter. Você estava agindo de um jeito errado, o estilo de vida dentro da sua casa, dentro da sua família, você estava tendo um estilo que não agradava a Deus, que na verdade você denegria a tua imagem de cristão, que te afastava da presença de Deus porque você se tornou um servo infiel. Que atitude que você vai ter? Você vai converter, não é converter uma religião, você vai se converter nas suas atitudes. Eu era um pai assim, você é um pai assim, que agrada a Deus. Eu era um pai que andava assim, dessa maneira, errado. Agora eu vou andar para um outro lado,
vou ser um pai presente, mesmo apesar da distância. Eu vou suprir a necessidade do meu lar, não somente no material, vou suprir também o material, no emocional, vou participar da minha família e vou suprir também o lado espiritual através das atitudes da minha vida. O passado com arrependimento, o presente para alcançar a bênção no futuro, através de uma conversão da maneira em que nós estamos vivendo. Tem esperança para você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu disse, não vou chamar você para vir para cá. Não tenho, da parte de Deus, paz no meu coração para fazer isso. Sabe por que não? Porque talvez, irmão, nós todos teríamos que sair do nosso lugar e vir para cá, e esse espaço aqui é insuficiente para caber todo mundo. Porque em alguma área, nesses 3 níveis, nós temos fracassado e temos nos tornado infiel, pior que infiel. Temos negado a nossa fé. Mas agora, em nome de Jesus, a gente vai orar. Só que a minha oração, como eu sempre tenho ensinado aqui na igreja, a minha oração é de poder na minha vida. A tua oração é a oração de poder na sua. A gente vai orar junto como igreja para fortalecer a sua. Porque a voz que Deus quer ouvir de arrependimento nessa noite é a minha, que condiz com a minha prática de vida. E Deus quer ouvir a sua, que condiz com a sua prática de vida errada. Então todos nós agora, em nome de Jesus, a gente tem que ter um tempo para falar com Deus. Não precisa do louvor, amém? O pessoal do louvor pode estar onde está, porque da mesma forma, eles precisam ter esse tempo de meditação como nós. Porque esse texto de 1 Timóteo 5,8, nós todos, talvez praticamente todos, temos sido negligentes em alguma área desses 3 níveis. Mas em nome de Jesus, que você possa buscar o verdadeiro arrependimento nessa noite, e que você possa, em nome de Jesus, se converter, mudando o seu estilo de viver. Viva sendo um servo fiel ao Senhor. Amém? Feche os olhos. Queria que você ficasse uns minutinhos agora, que você falasse com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser sentar, pode sentar. Se quiser ajoelhar, pode. Se quiser fazer o que você quiser, você está com a liberdade no Espírito Santo. Da maneira que você se sente melhor para falar com Deus nesse momento, você está livre. Em nome de Jesus. Se você quiser orar alto, ore. Se você quiser orar em pensamento, ore. Nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece aquilo que passa na sua mente. Mas ore. Em nome de Jesus. Rasgue seu coração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, teu povo ora nesse momento, e nós estamos vivendo aqui aquilo que está na sua palavra, ó Deus. Nós já aceitamos durante essa ministração, essa palavra, que o Senhor já colocou há dias no meu coração, a necessidade de nós mudarmos nosso estilo de vida, na maneira de tratar as pessoas que são nossos, e principalmente dos nossos familiares. A tua palavra, ela não mente, ela fala a verdade. E aqui diz algo muito importante e grandioso, que é imputado sobre as nossas vidas diante de uma atitude negligente, quando nós não suprimos a necessidade do trigo, do mosto e do óleo, do azeite, na nossa vida e na vida daqueles que dependem de nós, daqueles que são nossos filhos, esposa, esposo, pais.
que são os nossos irmãos em Cristo, que são pessoas que talvez que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor. E agora, ó Pai, fazendo aquilo que está na sua palavra, nós todos como igreja, nós estamos aqui agora, Senhor, quebrando o nosso coração, assumindo o nosso erro, a nossa negligência com relação a isso. Talvez, ó Pai, para algumas pessoas, o grande problema da falta do crescimento espiritual, que talvez tenha feito de tudo para que possa ouvir ao Senhor, que possa ter maior relacionamento contigo, está diante dessa palavra. E nós louvamos o Senhor porque o Senhor trouxe essa palavra nesse dia à tona, e as pessoas que precisavam ouvir estão aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, recebendo a nossa oração de arrependimento. Nós assumimos o nosso erro e nos arrependemos do mal que nós fizemos e do bem que deixamos de fazer, porque a tua própria palavra diz que não fazer o bem já é pecado diante do Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar recebendo essas orações que chegam, incluindo a minha, Senhor, o quanto eu preciso melhorar. E Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos dá uma segunda chance, para que nós possamos consertar aquilo que nós temos errado até o momento. Pai, no passado a gente não consegue mudar. O que nós erramos até agora, não tem como nós entrarmos e vivermos novamente o nosso passado, porque o passado ele não existe mais, já aconteceu. Mas agora, Pai, diante dessa palavra que nós entendemos que é para cada um de nós, que nós possamos ter uma postura verdadeiramente de convertidos, do qual nós deixaremos de viver uma prática errada para viver uma prática correta, deixando de sermos infiéis e nos tornando fiéis novamente ao Senhor. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar força para isso, porque sozinho nós somos incapazes. E eu sei, ó Pai, que nós vamos precisar um dos outros aqui. O Senhor vai ter que usar vidas, ó Pai, aqui, para que nós possamos nos apoiar uns nos outros, suportando, dando suporte uns para os outros, para que nós possamos consertar isso, porque talvez tem pessoas aqui distante de relacionamento pai e filho há muitos anos. Tem pessoas aqui talvez que nessa noite vai chorar muito, porque apesar de ter sido pai, ter recebido essa dádiva, esse presente de Deus, do Senhor, vindo do Senhor para as nossas vidas, assim como eu, tem se tornado negligente. Mas Pai, em nome de Jesus, se o Senhor nos deu essa palavra, e se existe no nosso coração um desejo de nós assumirmos na nossa totalidade os nossos, e principalmente as nossos familiares, suprindo toda a necessidade do trigo, do mosto e do óleo, que o Senhor possa ser fiel, Senhor, para nos dar força suficiente para que nós possamos alcançar a plenitude de verdadeiros cristãos que o Senhor espera que nós sejamos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar, que o Senhor possa estar dando força para cada um que está aqui. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa escutar milagres acontecendo, pessoas se consertando, se tornando verdadeiramente líderes aonde estão inseridos, seja no seu lar, com sua esposa, filhos, seja somente com filhos, talvez num lar separado, dentro do seu dia a dia, no seu trabalho, com pessoas que cada um aqui se relaciona, e também, Pai, dentro da igreja, como irmãos que nós somos em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos estar junto uns com os outros, que nós possamos viver verdadeiramente como irmãos, suprindo as necessidades, colocando a mão no bolso quando necessário para suprir a necessidade física de alguém que tem se esforçado, mas talvez não está conseguindo vencer, sendo ouvinte talvez do momento em que a pessoa está passando por um momento psicológico tão grande, uma luta psicológica tão grande, emocional, que precisa talvez simplesmente de um eu te amo, de um abraço, de um braço estendido.
E também, ó Pai, que a nossa prática de fé e vida possa refletir a Tua palavra e que possa ser suprimento para aqueles que convivem conosco na questão do óleo, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso agora, ó Pai, diante de tudo isso, da complexidade que envolve esse tema e da grandeza que simboliza essas três áreas que nós necessitamos suprir dos nossos e principalmente das nossas famílias, sem a Tua presença, nós somos incapazes. Mas nós saímos daqui crendo, com a nossa fé em exercício, que o Senhor é conosco e que no Senhor